Olá pessoal, Alexandre Greco, dando início àquela série de vídeos que eu citei no vídeo passado, que vai falar sobre explosões em armas de fogo, ou seja, explosões de câmaras, explosões de canos de armas de fogo. Será preciso, antes de iniciarmos no assunto, desenvolvermos uma base de conhecimento sobre resistência dos materiais. Então o que é isso, pessoal? O material no caso aqui é o aço. Nós vamos estudar o que é um aço e quais as suas características, como nós vamos obter essas características mecânicas que vão ser usadas no dimensionamento das partes sujeitas à pressão do propelente na arma de fogo. Ou seja, nós vamos precisar determinar, antes de escolher um material, as suas características. E isso é feito através de ensaios mecânicos, né? Então nós vamos ter uma noção básica de como é calculado isso, mas antes esses valores que serão usados nos cálculos precisam ser determinados. Então, para quem está começando agora, para quem não é engenheiro, para quem não é técnico, é preciso começar desde o início. Ou seja, nós vamos agora falar sobre aço. O que é um aço? A maioria das pessoas não consegue diferenciar ferro fundido, aço baixa liga, aço inoxidável. Então nós precisamos começar do começo, com uma base simples, mas bem explicadinha, para que a pessoa, a partir deste momento, consiga diferenciar os tipos de materiais e os seus tratamentos térmicos, que também é muito importante. A pessoa tem que saber o que é um material cementado, um material temperado, né? E nós vamos fazer isso passo a passo. Então isso vai ser talvez 5 ou 6 vídeos para a gente poder criar uma base para identificar por que esse tambor explodiu, por que esse cano engordou ou rachou. Então nós vamos ter essa noção mais aprofundada para poder opinar e poder até mesmo escolher uma arma de fogo. Hoje em dia, com esse pessoal que está ingressando no tiro, principalmente na recarga de munições, é primordial que a pessoa tenha algum conhecimento sobre resistência dos materiais. Porque se ela não tiver e tiver acesso a esses materiais de recarga, ela pode estar realmente correndo sério risco, porque ela vai estar carregando munições, ela vai estar gerando pressões que podem realmente explodir uma arma de fogo. Então vamos começar do começo, vamos começar da base, que é a resistência dos materiais, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Então, para a pessoa poder falar, opinar sobre qualidade, sobre construção, sobre a técnica da arma de fogo, primeiro ela precisa saber do que a arma é feita, né, gente? Então nós vamos começar lá do começo, nós vamos começar do ferro, do minério de ferro, né? Nós vamos fazer uso de algumas imagens do meu livro, que é para podermos seguir e ficar mais fácil o entendimento, né? Principalmente com relação a materiais e ensaios. Então vamos ver aqui no livro. Eu fiz aqui um sistema mais fácil para a gente poder entender como nós vamos obter o ferro, certo? O ferro da forma que nós conhecemos hoje. Então o que ocorre é o seguinte, nós temos aqui uma mina, por exemplo. De uma mina, nós vamos tirar o minério de ferro. O minério de ferro é o minério que contém o elemento químico ferro, né? Que nós conhecemos lá da tabela periódica. Então, esse elemento químico ele está contido no minério de ferro. Esse minério de ferro, então, ele vai para um beneficiamento, certo? Só que ele não vai sozinho. Ele vai junto com o carvão coque. Esse carvão coque o que é? Esse carvão coque é material fóssil, ficou aí soterrado por milhares e milhares de anos. E esse material fóssil, ele tem um poder calorífico, obviamente, é um carvão, né? Então esse carvão é retirado também de minas e ele passa também por um tratamento que é uma carbonização, ou seja, ele é aquecido sem a presença do oxigênio. E essa carbonização torna esse carvão poroso, uma pedra porosa, que nós chamamos de carvão coque. Então, em resumo, nós extraímos o minério de ferro e extraímos o carvão fóssil mineral. Esse carvão fóssil passa por um tratamento térmico, certo? Que é a carbonização, o aquecimento sem presença de oxigênio. E, da mesma forma, o minério de ferro vai para o beneficiamento. E o minério de ferro e o carvão coque posteriormente se juntam dentro de um alto forno, certo? O carvão coque entra como combustível para fundir o minério de ferro. E dessa fusão, nós vamos obter o ferro gusa. Então, esse ferro gusa, que é um ferro fundido, é que vai ser usado para a posterior fabricação dos aços. Então, até aqui, espero que tenha ficado claro. Agora vamos para a fase seguinte. Então, agora nós chegamos na primeira fundição do minério de ferro, né, que é feita dentro de um alto forno. O alto forno é um forno de produção de ferro gusa que não para, ele trabalha 24 horas por dia durante anos, 40, 50 anos, ele não pode parar. É um forno onde você vai, pela sua boca, acrescentando
os materiais, por exemplo, minério de ferro, carvão coque, calcário, algum fundente, alguma outra coisa, que vão se fundindo dentro desse forno, e esse produto fundido vai sendo lingoteado, ou seja, vão saindo pedaços de ferro gusa que vão para outros equipamentos, outros fornos, para ser transformados nos mais variados tipos de ferro fundido e também de aço. Isso a gente vai ver a partir de agora. Eu quero mostrar para vocês aqui um desenho do livro também, que é um corte de um alto forno. Então vocês podem ver aqui, olha, por exemplo, a carga, em cima entra a carga de minério de ferro, carvão coque, calcário e fundentes. E você tem uma faixa, que eu mostrei uma faixa de temperaturas, né? Então esse carvão, ele vai pegando fogo, ele vai aquecendo, e isso vai passando de 300 para 500, 600, 900, chega a 1.200 graus, você já começa a liquefazer o minério de ferro, junto com os outros materiais que estão dentro do forno. E por volta de 1.800 graus, você vê que você já tem o ferro gusa líquido. Então esse ferro gusa líquido, ele é separado da escória, logicamente, a escória é mais leve, fica na superfície, e embaixo sai o gusa fundido, que vai para aquelas lingoteadeiras que eu citei agora há pouco. Essa alimentação também, para que essa queima seja completa, você injeta também ar, né? Então você sopra o ar, esse ar, ele oxigena, vamos dizer assim, o combustível, que é o carvão coque, e você tem a elevação da temperatura. E aí, pessoal, agora que nós já temos o lingote de ferro gusa, o que nós podemos fazer com esse lingote? Nós podemos transformá-lo em peças de ferro fundido, por exemplo. Nós vamos usar esse material, o ferro gusa, e transformá-lo em ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular, através do quê? Através da nova fusão desse material. Essa fusão é feita em fornos conhecidos como cubilot. Então você coloca o ferro gusa, coloca novamente carvão mineral e depois desse aquecimento e fusão, você obtém o ferro fundido. Ferro fundido é esse material frágil, duro, mas frágil, que nós usamos, por exemplo, em grades de portões antigos e outras peças que não necessitem de tenacidade. E o outro caminho é a produção do aço. Agora, o ferro fundido, ele tem alto teor de carbono. Então, para a finalidade no uso em armas de fogo, não é esse material, não é o ferro fundido, nós precisamos do aço. Então, nós precisamos reduzir esse teor de carbono aos níveis que caracterizam o aço, que é em torno de, no máximo, 2%. Mas em armas mesmo, nós vamos usar no máximo 1%, né? E ainda é raro se nós usarmos um aço 52-100, alguma coisa assim, mas é sempre abaixo disso. E para conseguirmos esse material, com esse aço beneficiado, vamos dizer assim, nós precisamos sujeitar novamente esse material, esse ferro gusa, em fornos conversores, ou seja, são fornos onde nós vamos soprar oxigênio, nós vamos reduzir esse carbono e depois nós vamos acrescentar ligas, nós vamos fazer uma série de modificações do material para obtermos aquele material que nós vamos usar lá na frente nas armas de fogo, tá ok, pessoal? Vou mostrar mais um gráfico do livro aqui, onde eu mostro esse processo para a gente memorizar, para a gente gravar o caminho daquele lingote de ferro gusa até chegar na peça da arma de fogo. Vamos olhar de novo aqui. Então vocês podem ver aqui, olha, que esse é o lingote de ferro gusa, solidificado, aquele lingote que nós tiramos do alto forno. Vamos deixar essa parte do ferro fundido de lado e vamos direto aqui para o forno conversor. Existem vários tipos de fornos conversores, né? Mas de todos eles, você injeta oxigênio para poder reduzir o carbono, né? Então, o processo é esse, olha, num forno conversor, você reduz o carbono, certo? Depois você vai para um forno elétrico, normalmente de indução, onde você acrescenta os elementos de liga. E aí você vai acrescentar, por exemplo, o vanádio, o cromo, o manganês e outros elementos de liga que são importantes para a característica final desse aço, certo? Então nós vamos obter desse processo o quê? Aço carbono, ligas de aço em lingotes. Então nós vamos obter o quê? Nós vamos obter o aço carbono, certo? Esse aço carbono, de acordo com o processo de fabricação, ele vai ser laminado, certo? Ele pode ser fundido diretamente. Esse material laminado é o que nós conhecemos, as chapas, os tarugos, não é, pessoal? Os perfis laminados, que isso é feito a quente em máquinas especiais. Mas também esse material pode ser fundido diretamente em formas que vão dar o formato já aproximado ou até final da peça. Hoje com a microfusão nós conseguimos o formato praticamente final da peça, certo, pessoal? Então aqui, ó, está descrito todo o processo até nós chegarmos na peça pronta. Ok, pessoal? Vamos seguindo. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou interromper aqui, mas esse início foi necessário para que as pessoas saibam diferenciar o que é ferro e o que é o aço.
Não adianta a pessoa ir na internet ou em qualquer lugar e falar sobre arma, essa arma é boa, essa arma resiste, essa arma não resiste, se ela não sabe nem o que é um aço. Então, vamos começar do começo, tenha um pouco de paciência, mas nós vamos chegar mais adiante na real causa da explosão de câmaras e canos de armas de fogo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Um abraço, até o próximo.